Primeiro jogo da final do Carioca. Eu não quero querer me gabar aqui e falar, mas se fosse... Se eu tivesse alguém pra estar rico hoje aqui, era eu. Eu meti 7 fichas no Mengão. Você falou 5-5. Sim. E você 6-4 e 6-4. Eu falei 7-3, o Flamengo vai ganhar. O 2-1 ficou mais no 6-4. Eles estão mais próximos que você. O jogo era a ficha pro jogo, não pro título. O 2-0 você tinha razão. Então, senhor, era a ficha pro jogo. Quem ganha hoje? Eu falei 7-3. Tá bom. E foi isso que aconteceu. Como sempre, no futebol carioca eu entendo. Nação flamenguista, a mídia paulista fazendo vários elogios ao Flamengo, né? O Flamengo venceu o Fluminense 2-1, poderia ter sido um 3-0, um 3-1, né? Claro, não fez aquela atuação que o torcedor flamenguista tanto esperava, mas mesmo jogando abaixo do que pode jogar alguns jogadores individualmente, o coletivo do Flamengo está sempre sobressaindo, né? Isso aí eu acho que é importante, né, pessoal? Mesmo alguns jogadores estando abaixo, né, como Gerson, mesmo Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata, mesmo assim o Flamengo joga e vence seus adversários. Por quê? Porque o coletivo da equipe, pessoal, está sobressaindo. O coletivo da equipe está aparecendo, né? Mais uma vez, o Wesley, né, sendo destaque do jogo, fazendo um golaço, né? O Flamengo poderia, para mim, ter um pouco mais de cuidado com lá e não sofrer aquele gol. Para mim foi uma falha de Léo Ortiz e Pulgar. Mas a mídia de todo o Brasil, eu acho que está mais do que certo, né? Esse futebol do Flamengo, o futebol que o Flamengo apresenta hoje, se dá a ele a favorito a todas as competições que joga. Pode até não ganhar, mas o Flamengo está sempre entrando como favorito, né? O que a gente espera é que ganhe, vença, convença e deixe o torcedor do Flamengo feliz, né? Vamos acompanhar as reações aí, crédito do vídeo Band Esporte, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram aí no final do vídeo, eu deixo a minha opinião, vamos lá. Não sei. Vamos ouvir o que disseram Mano Menezes e também o Felipe Luiz depois de Flamengo 2, com a mãozinha no título, Fluminense 1. Temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Primeiro tempo começamos muito bem, fizemos o gol e a partir daí baixamos o ritmo. Eu sentia os jogadores não estavam com a mesma finura com a bola, aceleramos momentos que não tínhamos que acelerar, perdemos bolas que não costumávamos perder. Isso fez com que o time entrasse no jogo de transição e cansasse, né? Na hora de pressionar não estava conseguindo pressionar. E aí, claro, o adversário joga. Ali tem grandes jogadores, grandíssimos jogadores do outro lado. E um goleiraço, né? Porque podemos falar do Fábio, né? Mas eu acho que, por exemplo, a saída de bola do Fluminense é muito boa. O Thiago eleva o nível de uma maneira assim extraordinária do Fluminense. O Otávio, um jogador que estava na final da Libertadores ano passado, melhorou muito esse time do Fluminense, esse meio campo junto com o Martinelli. Então é difícil de roubar a bola do Fluminense, é difícil de tirar. É um time que sabe jogar. Então, se você perde a bola e entrega para o adversário, com certeza o adversário vai ter a bola. Mesmo assim, sofremos pouco. E no segundo tempo já voltamos com outra postura, voltamos melhor, já controlamos melhor o jogo, dominamos as ações, enquanto fizemos o segundo gol, tivemos chance de fazer outros gols e no final, claro, o adversário também joga, nos empurrou, conseguiu criar algumas chances e acabou fazendo o gol e da mesma forma deixa a eliminatória aberta da mesma forma que estaria se fosse 2-0, porque o respeito pelo adversário da minha parte é máximo. Muito bem, tá aí o Felipe Luiz falando, o Mano Menezes falando, 2-1 pro Flamengo, o Flamengo abriu 2-0, o Fluminense empatou no finalzinho com o Keno. Empatou não, fez diminuiu 2-1. Descontou no finalzinho. Achei que o Fábio falhou nesse lance, não foi não? Foi um bom chute do Wesley, mas... Né? Tentou botar para escanteio. Gol do Wesley, que fase vive o Wesley. Bom, eu vou mudar minhas fichas, Massa. Agora para mim tá 90-10. 9 fichas a 1. Pelo título do Flamengo. E você? Cara, eu vou manter o 6-4, viu? É isso, por quê? Porque o Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. Pô, mas ontem não soube, né? Soube. No final,
conseguiu fazer o gol e tal. Mas você estava falando sobre a questão física. A questão do Flamengo, o que me preocupa é que esse modelo de jogo já era assim com o Jorge Jesus, me parecia um time trabalhado para isso. Talvez pelo início de temporada, talvez por ter ido visitar o Mickey, enfim, não se sabe, ainda não posso ser leviano nesse aspecto. Mas o que eu posso dizer é que este modelo de jogo do Flamengo, onde todo mundo joga o tempo todo no campo de ataque, fazendo um esforço a mais para ter a bola, a obsessão é ter a bola e atacar, ele gera um desgaste maior nos jogadores. Isso é fato, você tem que ter uma preparação específica para isso. É diferente quando você tem um time que deixa mais a bola com o adversário. A preparação é outra, é mais resistência. O jogador tem que correr mais, resistir mais, perseguições mais longas. Este modelo de jogo exige uma outra preparação. Eu não sei, não posso afirmar se aquilo que o Felipe fala, que o time perdeu um pouco de intensidade, se isso é porque não estão prontos ainda por causa do início de temporada, para jogar nesse modelo que ele está impondo. E alguns caras foram ficando pelo caminho, né? Pelas lesões. Esse é o grande dilema desse início muito bom de temporada do Flamengo. E lesões musculares. Lesões musculares, né? Ontem o Danilo não estava disponível, aí fora os caras do ataque todo, né? O Michael, o Bruno Henrique e o Cebolinha. E ali, né, tem uma situação talvez aí envolvendo um outro jogador nesse novo modelo de jogo, que é o Arrascaeta, né? Que nunca foi um jogador assim, né? Nunca foi um jogador intenso. E ele tem sido... O Felipe tem jogado jogou com ele um tempão, mas tem pedido mais dele, né? Em termos de intensidade. Ele e o De La Cruz foram cuidados de forma diferente na temporada, na pré-temporada. Tanto que eles estão jogando agora como titulares sem lesão. Arrascaeta é um ponto à parte, né? Uma questão à parte, mas ele tem se esforçado mais, né? Apesar que o futebol não apareceu ainda, né? Mas a contribuição para o tipo de jogo ela é mais discreta. O Gerson se encaixa perfeitamente, o Pulgar perfeitamente, são os caras, né? Os dois zagueiros e tal. Mas eu acho que esse gol aí no início, Tironi, mudou bem a situação para o Fluminense. Acho que a proposta do Fluminense, a estratégia era prolongar ao máximo, como fez nas outras partidas, tomou o gol logo de entrada. E só não morreu no confronto porque o Keno descontou no final, porque 2-0. Até o Flamengo teve gol do Juninho, né, que estava precisando fazer um gol num jogo importante. E também me chamou a atenção, o mando do Fluminense, né, os espaços diversos vazios no Maracanã, né? É engraçado isso, porque o estadual do Rio, que o Tite falou que era o melhor, ele vem tendo muito problema de público, né, cara? Nessa edição ainda, né? Vai ter um jogo com um público sensacional, que vai ser a final, mando do Flamengo. E acho que essa situação é quase como um luxo ter 2 partidas na semi, 2 na final, com essa procura, tá vendo? Vai decidir no domingo, vou guardar meu dinheiro para ir no domingo. Mas eu acho que a explicação é essa. Os dirigentes não encontraram qual é o caminho entre a importância do estadual hoje e o ingresso que eu vou cobrar. O camarada fala, cara, você vai me cobrar 300 pau, Flamengo e River Plate, eu vou. Flamengo e Madureira eu não vou, meu amigo. Você me ajuda aqui, colabora do outro lado, e aí você fica nesse... Eles não acham o termo. E nem Fla-Flu se tiver um outro mais importante daí a 3 dias, né? Então acho que falta esse entendimento pro dirigente, é entender o tamanho da importância, a não ser que você fale assim, eu tenho um sistema do sócio-torcedor, os caras compram, a pontuação tá acontecendo, o cara tá indo em todo jogo, o Corinthians lá, 47, 45, 45, 45, 45. Jogo pequeno, cai no rebaixamento, tá dando 45. Então, beleza, aí você precifica, acertou a precificação e vai embora. Só que nesse caso você tem que ter entendimento, cara. Se você não tiver, não vai encher o estádio, não. O cara não vai ser bobo de pagar um valor tão alto. As organizadas estão boicotando ainda, se não me engano. Então, exato. Você vê espaço até na torcida do Flamengo, onde normalmente não tem. Era manda do Fluminense, mas é um campo vazio. Bom, você viu o Felipe Luiz falando, não vamos atacar e tal, e o Mano Menezes falando, temos que arriscar, mas arriscar com inteligência e tudo mais.
É que eu acho muito difícil um time do Mano Menezes falar, "Bom, agora nós vamos dar uma de Ramon Dias, vamos com tudo, vamos chutar 300 bolas no gol." É muito difícil que isso aconteça se tratando de um time do Mano Menezes, vocês não acham? Mas levando em consideração, eles não tomaram 3-0. Também não precisa ser assim, né? Não, é o que o Mano falou. Normal, né? De novo, né, aquela da questão do regulamento, né? Ao Fluminense, diferentemente da semifinal Vasco e Flamengo, ao Fluminense basta um gol. O Vasco tinha que fazer 2 no Flamengo. Sim. Já era uma... O Vasco fez 1-0 no Flamengo. Quando ele abre o placar, ele poderia ter tido outra postura. Pois é, né? Se o Fluminense consegue um gol, a bola parada, como o Vasco fez 1-0, zera a coisa, né? Sim. Mas de qualquer forma, o Flamengo deu mais um passo para ganhar o campeonato. E teve a treta, né, Vessa, do Mano ali, teve uma confusão no final do jogo. Aliás, os clássicos têm muitas confusões, né, no Rio também, né? Teve jogador expulso, né? Tem o estrangeiro do Fluminense que vocês que O argentino, Freitas. Freitas. foi expulso no final do jogo. Isso, porque parece que teve uma provocação na hora do segundo gol, e aí o Mano Menezes também foi lá discutir com o Luiz Araújo, que falou, você não ganhou nada. Aliás, o Mano falou, você não ganhou nada, ele falou, eu vou ganhar domingo em cima de você. E aí o Mano chamou ele de Romário. Ele falou, valeu, Romário. Aquela ironia, o Mano, para fazer essas ironias... Enfim, E aí... Lembrou a ESPN Sport TV, eu te falei. Né? Mas eu não entendi por que Romário, cara. Não, porque o jeito que ele falou, eu ganho a hora que eu quero, eu vou ser campeão. Valeu, Romário. O Romário fazia isso. Punha a bola, eu vou fazer 2 gols e vai lá e faz, porque ele tinha essa capacidade. Por que ele respondeu que tem 3? Sobre o que era? Quem, o Mano? Eu tenho 3. Não, eu acho que eu entendi errado. Então. Eu entendi errado. Enfim. Mas será levado tudo isso para domingo, vocês podem ter certeza, jogador, eles não esquecem entre eles, vai ser tudo levado para domingo. E tá assim com o Vasco, né, também. Flamengo com relação ao Vasco, Sim. Flamengo agora com relação ao Fluminense. Muita gente falando que no estádio também estava vazio ontem porque choveu muito no Rio de Janeiro. Bom, olha, em matéria de chuva, São Paulo ontem, meu amigo, na minha casa, acho que devia ter aquela nuvem da família Adams em cima da minha casa. Tem umas 15 mil árvores caídas aqui em cima de São Paulo ainda. São Paulo passou um furacão em São Paulo e a Itaquera estava cheio. Já tava, não, porque estava tudo esgotado. Mas enfim, pelo sistema. Entendo que possa estar, porque ele falou assim que já tinham vendido 55 mil ingressos, mas que a galera acabou que não foi. Não foi mesmo comprando ingresso. Tá. Vamos conferir os... Pois é, pessoal, a mídia paulista aí destacando esse jogo do Flamengo, colocando o Flamengo favorito, né? Sem sombra de dúvida, eu concordo e assino embaixo, né? É como eu disse no início do vídeo. O Flamengo, mesmo fazendo uma partida... Vocês escutaram aí, né, pela a boca de Felipe Luiz, né? Ele tem o mesmo pensamento que eu tenho, né? Alguns jogadores bem abaixo, né? Individualmente bem abaixo. Jogador que já vem bem abaixo, não é de hoje, é a Arrascaeta, né? Eu acho que quando tiver todos os jogadores à disposição, a Arrascaeta vai ser banco, pessoal. Vai ser banco, né? Que ele vem bem abaixo, né? Ok, Gerson tá com um jogo que vem abaixo. Gonzalo Plata 2 jogos que tá abaixo. Luiz Araújo um jogo que tá abaixo, mas a Arrascaeta já vem numa sequência aí gigantesca, né? É que ele não consegue... não é fazer um gol, pessoal. Ali a qualquer momento... Inclusive ontem ele ia fazendo gol, né? Pegou 2 chances, né? Perdeu, né? Chutou 2 bolas muito devagar. Vai aparecer a oportunidade, vai ali na frente, ou qualquer momento ele pode fazer um gol, né? Mas a gente sabe das características de Arrascaeta, né? Sabe o que é que ele pode jogar, o que é que ele pode render. Então, sem sombra de dúvida, ele tá devendo, né? Mas é como eu disse, né? Mesmo esses jogadores que eu citei aqui estão abaixo, a parte coletiva sobressaiu. A parte coletiva do Flamengo apareceu, o Flamengo fez 2 gols, poderia ter feito mais, né? Fábio falhou no primeiro, mas também defendeu uma bola indefensável, né? Então, o que pensar para esse jogo desse final de semana, né? O Flamengo só não pode se deixar levar pela vantagem, né? Eu vejo muito torcedor do Fluminense, né, tricolor aí, que tá muito se apegando a 2023, né? Acho que foi 2023, quando o Flamengo ganhou o primeiro jogo de 2-0 e o segundo jogo eles conseguiram reverter, né? Para 4-1, né? Não se apegue muito a isso, né? Não se apegue, né? Por que eu digo isso? Porque naquela temporada o Flamengo não jogava bola. O Flamengo não jogava bem. Ganhou de 2-0? Ganhou. Mas não jogava bem. Hoje não. Hoje, mesmo ganhando de 2-1, o Flamengo tem evoluído o seu futebol. É o melhor futebol do Brasil. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor flamenguista eu acho que pode se apegar a isso, né?
É um jogo difícil? Sem sombra de dúvida. O Fluminense é um dos principais rivais do Flamengo hoje, né? Eu até concordo quando diz que o Flamengo sempre faz jogos duros, né, com o Fluminense, né? Só não concordo naquela cutucada que Mano fez, que gerou toda essa provocação, né? Ele dizendo que sabia jogar contra o Flamengo, claro, ele não disse com essas palavras, sabia jogar contra o Flamengo, que Felipe Luiz era o único time que ele tinha perdido, era o Fluminense, né? Por isso que Luiz Araújo tomou as dores e provocou também, né? Agora sim, quando você provoca, tem que aceitar a provocação, né? Parece que eles não aceitaram bem a provocação, né? Na verdade, pessoal, quando um time começa a incomodar muito o cenário do futebol brasileiro, todos os times ficam com raiva, né? Você vê, é o Botafogo com raiva do Flamengo, é o Vasco com raiva do Flamengo, é o Fluminense com raiva do Flamengo. Por quê? Porque o time do Flamengo é diferenciado. Joga o melhor futebol. Tem um treinador que já é cotado para treinar um clube na Europa, até mesmo uma seleção brasileira. Então os caras já começam a olhar torto, né? Às vezes, o excesso de confiança de alguns jogadores, até mesmo do time do Flamengo, eles deixam se levar pensando que é soberba. Por exemplo, eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Tem tudo para ser campeão. Aí talvez um torcedor do Fluminense que esteja vendo esse vídeo vai dizer, o torcedor soberbo. Torcedor soberbo. Não. O Flamengo ganhou de 2-1. O Flamengo é melhor do que o Fluminense. O elenco do Flamengo é melhor do que o Fluminense. Felipe Luiz é melhor do que Mano Menezes. Hoje o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Aí por que não eu ter a confiança de dizer que o Flamengo é favorito? Isso não é soberba, pessoal. Soberba se eu chegar aqui e disser, próximo final de semana, pessoal, né, vamos passar por cima do Fluminense, né? Vamos passar por cima porque o Fluminense não presta, tem um time ruim, eles não fazem jogo difícil com o Flamengo, eu não considero que é clássico. Aí sim, isso aí é soberba. Mas eu expressar minha confiança, porque hoje o Flamengo tem o melhor time, pra mim isso aí não é soberba, né? Então é isso, nação flamenguista. Deixa aqui a sua opinião também nos comentários. Se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.